Olá, alunos do terceiro período do curso de Engenharia Civil da Faculdade do Futuro. Satisfação imensa tê-los aqui no ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade do Futuro. Meu nome é Renato Bastos, né? Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de probabilidade e estatística para engenharia. No primeiro momento, nós vamos concentrar aqui nas medidas de dispersão, né? Que é a variância e o desvio padrão. Basicamente, pessoal, essas medidas indicam para a gente a regularidade, a uniformidade, a homogeneidade de valores. E é usada principalmente para comparar dois conjuntos de valores, para verificar qual possui maior regularidade. A variância, né, é uma medida de dispersão e ela é usada aí para expressar o quanto um conjunto se desvia da média. Então, a variância amostral, como exemplo aqui, a gente pega xi, que são os valores amostrados, menos a média, e eleva ao quadrado, divide por n menos 1. Se a gente quiser calcular a variância populacional, a gente divide por n, que significa todos os valores observados. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância, e é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. E a gente sabe que quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados, ou seja, quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo. Ok? Então vamos lá, um exemplo para facilitar o entendimento da parte teórica. Numa pesquisa sobre as notas aí de 5 alunos em dois testes distintos, né, teste 1 e teste 2, os valores encontrados foram expostos no quadro abaixo. Encontra a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação nos dois testes. Então vamos lá. Como nós vimos anteriormente, pessoal, a primeira coisa que nós temos que encontrar é a média, para a gente calcular os desvios unitários em relação à média. Então, os valores observados estão destacados aqui à esquerda, né? 3, 4, 5, 8 e 10. E aqui a gente calcula o desvio, o valor menos a média. 3 menos a média, 4 menos a média e assim por diante, até chegar no último valor aqui, 10 menos a média. E aí a gente tem menos 3, menos 2, menos 1, 2 e 4. O que significa isso aqui, pessoal? Se a gente tem um valor negativo, significa que esse valor encontra-se 3 abaixo da média. Esse valor está 2 acima da média, esse valor está 4 acima da média, como vocês podem observar aqui. Depois a gente tem que pegar cada valor desse e elevar ao quadrado e encontrar o total aqui no final. Então vamos lá. Menos 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado e final aqui 4 ao quadrado. Fazendo os cálculos, pessoal, a gente vai ter 9, 4, 1, 4 e 16. Somando todos esses valores aqui à direita, a gente vai ter o total de 34. Como nós vimos anteriormente, a variância é definida como a soma de todos esses valores dividido por n menos 1. Então vamos lá. 34 dividido por n menos 1. A gente tem 5 valores observados, menos 1, 4. 34 dividido por 4 vai dar exatamente 8,5. E o desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Então basta tirar a raiz de 8,5, vai dar para a gente aqui aproximadamente 2,92, usando duas casas após a vírgula E. Para calcular o coeficiente de variação, basta dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100, para a gente encontrar esse valor em percentual. Então vamos lá, 2,92 dividido por 6, que é a média, vezes 100. Vai dar o total para a gente aqui de 48,60%, né? Então esse é o coeficiente de variação. Vamos lá. Para o teste 2, pessoal, seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente vai ter que a média, né? Eu vou somar todos esses valores, dividir por 5, vai dar o total aqui para a gente 10. Essa é a média. Quando a gente pega cada valor observado menos a média, a gente vai encontrar o desvio. Então, o desvio, menos 6 significa que eu estou 6 abaixo da média, e o 14 significa 4 positivo, né? Eu estou 4 acima da média. E levando todos esses valores aí ao quadrado, eu vou encontrar exatamente aqui 36, 1, 1, 4 e 16. Somando todos esses valores, total aqui de 58. Dividindo por n menos 1, vou ter 14,5. Quando eu calculo a raiz quadrada de 14,5, vai dar aproximadamente aqui 3,81. Quando eu pego o desvio padrão 3,81, divido pela média e multiplico por 100, vou ter exatamente 38,08%. Então esse é o coeficiente de variação para o teste 2, ok? Então, basicamente é isso, ok, pessoal? Vamos lá para a próxima questão. De acordo com os dados, a média, a mediana e a moda em milhões de litros são, respectivamente, iguais a... Então, é importante observar o gráfico, fazer a leitura correta dele, pessoal. Aqui no eixo X a gente tem meses, né, de janeiro até dezembro, e no eixo Y a gente tem a produção em milhões de litros. Então, ele pediu aqui a média, a mediana e a moda. Vamos calcular primeiramente aqui a média. A gente vai extrair todos esses valores aqui do gráfico para ficar mais fácil. 5, ele é observado aqui duas vezes, né?
o 6 também 2 vezes, o 8 observado 2 vezes, o 10 4 vezes e o 12 apenas aqui 2 vezes, ok? Então eu coloquei todos os valores, já coloquei em ordem crescente, né, pessoal, para facilitar. Na hora que for calcular a mediana, eu preciso que os valores se encontrem-se em ordem, pode ser crescente ou decrescente. Como vocês podem observar, eu coloquei na ordem aqui crescente para facilitar esse cálculo aí. Somando todos esses valores dividindo por 12, são 12 meses, né, eu vou ter o total aqui de 8,5. Então já encontrei a média, né? A gente observa que a gente consegue eliminar algumas questões, a letra B, a letra C. A gente está com a letra A, D e E por enquanto. Próximo passo aqui, pessoal, calcular a mediana. Como os valores encontram-se em ordem, basta a gente pegar os dois valores centrais e calcular a média aritmética simples entre eles. Como vocês podem observar, 8 e 10 são os valores centrais. A gente vai ter aqui 5 valores para cá, 5 valores para cá e os dois centrais, 8 e 10. Calculando a média entre 8 e 10, vai dar exatamente 9. Né? Então a gente tem a mediana 9. Então vocês já observam aqui que a gente tem a letra D como alternativa correta. Né? Média 8,5, mediana 9 e a moda é o valor que mais repete. A moda é 10, é o valor que mais aparece, ele aparece 4 vezes. Né? Então a gente tem a letra D como alternativa correta. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi a equipe, ou seja, como nós vimos, pessoal, corrida de regularidade, vou até destacar para vocês aqui, é a que apresenta menor desvio padrão. Então, a gente olha aqui nessa coluna, desvio padrão, menor, equipe 3, desvio padrão igual a 1. Então, a resposta correta para a gente é a letra C, ok? Então, questão simples, né? Basta fazer a interpretação correta aqui. Mais uma, pessoal, usando o mesmo conceito aí. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é... A gente observa Marco Paulo, as notas em matemática, português, conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão. Então, a gente observa aqui, quando a gente fala mais regular, ele está falando de menor desvio padrão. No caso, para a gente é o Marco, né? Que apresenta 0,32 como desvio padrão, é menor do que o Paulo, então ele é mais regular. Então a resposta correta aqui, letra B. Marco, pois obteve menor desvio padrão. Novamente uma questão de interpretação. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Então vamos circular aqui mais regular, menos regular. A gente sabe que quanto mais regular, menor o desvio padrão. Automaticamente, quando a gente fala menos regular, apresenta um maior desvio padrão. Então vamos verificar aqui, de acordo com o quadro que ele deu, atleta 1, 2, 3 e 4, a gente tem a primeira pesagem, segunda, terceira, média, mediana e o desvio padrão, que é o importante para a gente na questão, ok, pessoal? O menor desvio padrão a gente pode identificar aqui por 4,08 e o maior 8,49. Então a primeira luta foi entre quais atletas? Atletas 2 e 3 automaticamente. Letra C, perfeitamente. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então observe aqui, pessoal, o número de pessoas que entram no elevador, que saem do elevador, térreo, primeiro andar, até o 5º andar. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, o importante para a gente aqui, pessoal, é identificar o que ele está pedindo na questão. Ele pediu a moda. A gente sabe que moda é o valor que mais repete no conjunto de valores. E ele pediu a moda no elevador. E no quadro que ele deu pessoas que entram no elevador e pessoas que saem do elevador. Então a gente vai ter que fazer uma conta, né? Se entram 4 pessoas e saem 0, a gente tem 4 pessoas no elevador. E assim por diante. Então vamos lá. 4 pessoas no elevador. Entraram 4, saíram 3, a gente tem 5 pessoas no elevador. Né? A gente tinha 4, mais 4, 8, tira 3, 5. Entrou uma, saiu uma, a gente continua com 5. Entraram 2, saíram 2, continua com 5. Entraram 2, 7, saíram 0, 7. Entraram 2, 9, saíram 6, a gente continua aqui com 3 pessoas. Então, o valor que mais aparece nesses valores que eu destaquei aqui, pessoal, vocês podem perceber que é o número 5. Resposta certa, letra D, tranquilamente. Ok? Então, vamos lá.
O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 30 até de 2006. Então a gente tem aqui os gols, né, identificados aqui, quantidade de gols dos artilheiros das Copas do Mundo, de 1930 até 2010, ok? O gráfico vai até 2010, mas percebam que os dados para a gente aqui até 2006 apenas, né? Então basta separar aqui de 1930, né, até 2006, ok? A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, nós vamos extrair todos os valores desse quadro aqui e colocar aqui, ó, 4, 5, o 4 aparece uma vez, o 5 aparece duas vezes, o 6 aparece 6 vezes, o 7 duas vezes e assim por diante, até chegar no 13, ok? Coloquei os valores em ordem crescente de uma vez, né? A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Então vamos lá. Se a gente tem aqui 18 valores, pessoal, vou ter 8 valores para cá, à esquerda, 8 valores à direita e os 2 valores aqui centrais. A gente pega 6 e 7, soma e divide por 2. A gente vai ter exatamente 6,5. Quem não quiser fazer a conta, não precisa não, tá, gente? Entre 6 e 7, né? O número que encontra-se aqui, só não aparece para a gente, é o 6,5. Então, a gente vai ter aqui a mediana, o valor central num conjunto de valores aí. Próxima questão é uma questão mais completa, pessoal. Ela pede média, mediana e moda. Ele identifica x, a média, y, a mediana e z, a moda, né, respectivamente. E ele pede para a gente comparar aqui, verificar se são iguais, são maiores e assim por diante. A gente tem gols marcados, quantidade de partidas. Então, a primeira coisa é identificar. Média é x, mediana é y e a moda é z. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Para calcular a média, a gente pega 0 vezes 5, 1 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante, até chegar em 7 vezes 1. E divide por 20, quantidade de partidas. 5 mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1. 45 dividido por 20 vai dar exatamente 2,25. A mediana, pessoal, é o valor central ou a média aritmética dos valores centrais, quando o conjunto de valores é par. Nesse caso aqui, a gente sabe que a gente tem 20 valores. Então, a mediana eu vou pegar o valor que está na posição 10 e o valor que está na posição 11, vou somar os dois e dividir por 2. Então, vamos lá. Aqui tem 5, aqui tem 3. Então, 5 mais 3 dá 8. Perceba que não chegou no 10 ainda. Quando eu somo 8 com 4, dá 12. Ou seja, tanto o valor 10 quanto o valor 11 é o 2. Então a mediana é o próprio 2, né? Eu vou somar 2 com 2 e dividir por 2, vai dar 2. A moda é o valor que mais aparece. Percebam, pessoal, que 0 é o valor que mais aparece. Ele aparece 5 vezes, enquanto os outros, no máximo, aparecem aqui 4 vezes, ok? Então a gente sabe que o maior valor de todos aqui é o x, depois o y, depois o z. Então nessa ordem, né? X é maior do que y, que é maior do que z. Resposta certa, letra E. Próximo. Um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 até 2011, e escolhe as duas empresas de maior média anual. As empresas que este investidor escolhe comprar são... Então vamos lá. Ele pediu as duas com maior média. É uma questão interessante, pessoal, porque eu não preciso fazer cálculo, não preciso usar calculadora, nada disso, ok? A gente pode fazer a questão de cabeça. Como a gente quer encontrar a maior média, perceba que os valores todos estão muito próximos de 200. Existe apenas um aqui, que é o 160, que ele está 40 abaixo de 200. Né? Então a gente vai ter que fazer uma conta um pouquinho diferente para ele aqui, mas por enquanto... Nós vamos deixar ele quietinho aqui e vamos começar do primeiro aqui, ok? Alfinetes V. Então vamos lá. 200, 220, 240. Se a gente pegar o 200 como base, percebam, 200, aqui 220, passa o 20 de 200, passa o 40 de 200. Então no total aqui, pessoal, a gente está 60 acima dos 600, né? Que é a soma de 200, 200, 200. Então se a gente pegar só o que passa de 200 para cada um deles e somar, a gente vai ter aqui um total de 60. Aqui a gente tem 200, 230, aqui a gente tem 200, ou seja, 30 acima, né, do 600 aí.
Aqui 50, 10 e 15, somando vai dar 60, 75. Então percebam, pessoal, que o x, por enquanto, dos três analisados, é o que está maior aí para a gente. Como ele quer maior média, o x, por enquanto, está pré-selecionado. Y, 230, 230, 230. A gente tem 30 acima de 200, 30, 30 também. Então a gente tem ali 90 acima de 600, né? Então, o x e o y, por enquanto, são os maiores. Vamos ver o z aqui. Se a gente pegar 40 e emprestar para esse 160, a gente vai ter 200 aqui. Então, 200, 210. Então, a gente tem 10 acima de 200. E como a gente prestou 40 para o primeiro aqui, a gente vai ter aqui apenas 205. Então, a gente vai ter 15 apenas acima de 600. Então, percebam, pessoal, que é uma questão simples, né? Basta a gente identificar aqui x e y como as maiores médias aí, tranquilamente. Beleza? Ok. Então vamos lá. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado será... Então vamos lá. Pediu mediana, né? Maior. Então vamos lá. Primeiro, o K. Primeira coisa, galera, nós vamos colocar esses valores aqui em ordem. Percebam que alguns deles não encontram-se em ordem, né? Por exemplo, o N aqui, 24, 37, 40, 35 não tem ordem. A gente tem que colocar 24, depois 35, depois 37, 40. Então vamos fazer isso desde o início. O K, 33, 33, 33, 34, a mediana é 33. A soma dos dois valores centrais dividido por 2. O L, 32, 33, 34, 39. A média entre os dois valores centrais, 33,5. O M, 34, 35, 35 e 36, a mediana, a média dos dois valores centrais, 35. N, 24, 35, 37, 40, a mediana, 36. Né? O P, 16, 26, 36 e 41, mediana 31. Então a maior mediana de todos esses valores aí é o N, resposta certa, letra D. Ok? Então muito bem, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta entrar em contato aí. Pode ser via WhatsApp, pelo próprio AVA, tranquilamente, ok? Um abraço, bons estudos aí, até mais.